Boa noite. Preparando aqui para começar um bate-papo com o Fernando. Internet, por favor, não me abandone. Boa noite a todos. Que bom tê-los por aqui. Deixa eu mandar um aviãozinho aqui chamando o pessoal que está online. Não, o Rê tá aí, tudo bem? Rê, Flavião, Avelar. Fala aí, como é que estão as coisas? Boa noite. O Fernando deve estar entrando. A ideia hoje é bater um papo com o Fernando do HQS, Homens que Sentem, que tem se tornado um grande parceiro aqui na região de Valinhos, Vinhedo, Campinas, Jundiaí. E nessa revisão da masculinidade, né, do nosso ser estar no mundo enquanto homens. E ele ali está, né, encabeçando o grupo Homens que Sentem, junto com alguns amigos ali de Jundiaí, e a gente tem uma história bem parecida em alguns aspectos, né? A criação do grupo, os momentos que isso surgiu na nossa vida, como é que ele começou o grupo, né? A gente se apoiou muito no início, e é engraçado que nesse momento, nesse cenário, né, de masculino, de machismo, de questionamento, né, sobre o status quo, a gente encontra muita gente disposta a se ajudar, né? Então o próprio Flávio que está aqui tem sido um grande parceiro, é um prazer enorme trocar com o Flávio. O Renato Morelli que está aqui também tem mais recentemente tem se tornado um amigo muito importante, né, durante esse processo. E o Fernando tá nessa também. O Fernando é um super querido. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Vou ver se eu administro melhor o tempo, porque ontem a gente acabou de repente. Mas o relógio do Instagram me sabotou ontem. Devo abrir uma ouvidoria contra o Instagram. Eu acho que foi por conta da live do Caetano, que foi muito boa, por sinal. Aí o HQS acabou de entrar. O Lucas, grande Lucas. O William, que bom, o Alírio. Poxa, que legal. Muito bom. HQS, se quiser, Fernando, pode me chamar aqui pra... Ô Lucas, você é uma inspiração pra mim, cara. Hoje o Lucas coordenou um webinário fantástico sobre masculinidades, negros e gays, e foi muito interessante. Foi uma aula com grandes mestres, né? Foi muito bom mesmo. Fernando, se você quiser me chamar, já pode ficar à vontade. E a gente começa. A gente já está com 5 minutos. Tamo junto. Segunda-feira eu vou bater um papo com o professor Lucas. Projeto Ponto Masculinidades. Então vamos lá. Estou adicionando o Fernando aqui.
Noite, Ô, Fernandão, tudo bem? bem você? Tudo ótimo, tudo jóia. Tá com a camiseta do Homens que Sentem? Ô, veio fazer Não, inveja. uniformizado, uniformizado. Cara, eu pago um pau pra essa camiseta, cara, demais. Né, não, foi um trabalho muito bem feito. Nosso voluntário lá, Renan. Renan, se estiver vendo aí, gratidão pelo trabalho, ficou muito bacana. Ah, você me passou o contato dele, eu vou acionar, vou fazer uma camiseta dessa aqui pro Hora H, muito bom. Deixa eu colocar aqui o nosso Instagram nos comentários para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês, Homens que Sentem, HQS Jundiaí, né? Isso, E o @grupo.orh. É isso aí. Bom, Fernandão, aqui, cara, bate-papo super leve, super tranquilo. A ideia é a gente falar como a gente fala pelo WhatsApp, no nosso dia a dia. E me fala um pouco, me conta um pouco de você, conta um pouco para as pessoas que estão online aqui conosco. Tem o Lucas, o do certo. projeto Masculinidades, está aqui, o Alírio, que participou conosco junto com o Guilherme Valadares, tá tem meus primos, o Leandro, tem o Renato Morelli, que é um super querido, o Flávio, que também tem o muito bom trabalho dele junto aos Guerreiros do Coração, entre outras infinidades de trabalhos. Cara, só a galera do bem aí. Então quem é o Galera Fer, de quem, peso. galera do bem e de peso. Então quem é o Fernando e conta um pouco como surgiu o Homens que Sentem. Vamos falar um pouco de nós, do nosso trabalho. Beleza, então assim, primeiro, gratidão aí por todos que estão presentes aí, por estar participando desse bate-papo aí. É assim, eu desde de pequeno assim, eu sou envolvido assim com projetos sociais, né? Tive uma forte influência da minha mãe. Ela fazia bastante projetos sociais, eu sempre estava junto com ela, pequenininho. Então eu sempre carreguei isso comigo, né? De querer ajudar o próximo, e tal. Uma Uhum. coisa que foi meio que ensinado assim, né? E antes do Homem Assistente, eu já fazia trabalho em outras ONGs, né? Eu fiz trabalho voluntário no Voto Consciente aqui de Jundiaí, que faz um trabalho muito bacana também acompanhando o desempenho dos vereadores. Fiz trabalho na ONG Caminho Verde, uma ONG que trabalha com a questão do meio ambiente. Fiz trabalho também na Casa Nazaré, que é uma entidade, é um abrigo, né, onde os meus filhos, antes de eu adotar eles, estavam lá. A gente conheceu o abrigo, eu e minha esposa, e começamos a Legal. fazer trabalho voluntário lá, no projeto de apadrinhamento, muito bacana. Tivemos, acho que, várias crianças como padrinhos e, cara, é você dar amor e receber amor em troca, é muito bacana. Que E legal, aí, cara. né, no ano passado, né, entrando agora na história do HQS, ano passado eu estava passando assim por vários problemas, né, pessoais, assim, né, Uhum. em todos os aspectos da minha vida, né, eu estava bastante perdido, eu não conseguia me encaixar nesse padrão de macho alfa, né, não conseguia ser o cara todo poderoso que não chorava e tal, eu não conseguia me encaixar nisso. E, e, e o pior é que eu queria me encaixar, eu queria ser um macho alfa. Que Eu barato. queria ser aquele cara, aquele Superman vulnerável, né? E aí isso me trouxe bastante dor, sofrimento, reflexões. Aí chegou o momento que eu comecei a pesquisar, né? Tive contato com o material do Papo de Homem Uhum. e comecei a pesquisar outros grupos. E aí eu vi que não era esse negócio macho alfa não era isso, né? Que não era um negócio saudável, né? E isso foi despertando a minha mente para essa questão da desconstrução da masculinidade tóxica, né? Uhum. E aí, pesquisando, aí eu queria participar de um grupo, comecei a buscar grupos, né? E aqui na região não tinha nenhum, né? A verdade é que na região até tinha dois grupos, um chama Voz da Consciência, o outro chama Por Onde Ir, só que são Uhum. grupos específicos para agressores, né? É Ah, um projeto da prefeitura com o sistema judiciário. certo. Então não daria para eu participar. Mas é um projeto muito bacana aqui. E aí, né, como eu tinha contato com o pessoal aqui, com umas meninas aqui que faziam parte do movimento feminista, dessas ONGs que eu trabalhei, né, com a Lívia, né, citar o nome dela que é importante, porque devo muito para elas, né, a Lívia, a Tuane,
a Juliana e a Laura, que ajudou muito na construção do grupo. Que legal. Então eu joguei essa ideia para elas, eu estou pensando em montar um grupo aqui e tal, né? Porque eu queria trabalhar isso, né? Estou me sentindo sozinho, preciso buscar ajuda, queria, né, resolver, né, trilhar esse caminho da desconstrução. Elas Uhum. adoraram a ideia, né? Todas que eu citei faziam parte de um grupo feminino chamado Rede 50-50, que é um grupo que faz um trabalho de igualdade de gêneros na política. Uhum. E aí elas levaram essa ideia para o grupo adorou a ideia, abraçaram, chamaram eu para conversar e falaram, ó, Fernanda, a gente vai te ajudar a montar o grupo. Aí a hora que o grupo estiver montado, você toca sozinho aí. E aí elas ajudaram na captação de voluntário, ajudaram na estruturação do grupo, a gente fez várias reuniões e elas ajudaram a realizar o primeiro encontro. Que Aí o legal. primeiro encontro foi super bacana, assim, a gente teve participação de homens, de mulheres, a gente teve uma dinâmica sobre a caminhada de privilégios, né? Foi bem interessante, assim, Uhum. muita gente ficou para trás nessa caminhada de privilégio, depois a gente tem um baque, e assim, e aí depois disso, elas encerraram a ajuda delas, e aí a gente tocou sozinho, né? Aí nesse processo de captação de voluntários, conheci uma galera muito bacana, né? Que, assim, aprendi muito com eles, porque assim, eu não entendo, eu entrei nesse grupo sem entender bulhufas de vários conceitos de masculinidade, né? De desconstrução, aprendi muita coisa nas reuniões, né? Uhum. E com o pessoal. Eu criei o grupo porque eu estava me sentindo sozinho e queria ajuda. Criou para Por você, fim, praticamente. E aí veio o balaio junto. veio o balaio junto e aí, assim, a gente iniciou as atividades, né? Aí, a princípio, a gente iniciou com uma proposta de encontros, um grupo presencial, só que tinha início, meio e fim. E aí, o que Uhum. guiava esse caminho é uma metodologia que a gente chama Jornada do Herói, né? Que foi desenvolvida pelo nosso psicólogo do grupo, Paulo. Ele criou as técnicas, né, as dinâmicas. E assim, a gente iniciou o primeiro grupo, né? Ia ser 20 homens, depois que encerrasse o primeiro grupo, a gente ia começar outro grupo com o mesmo método, só com mais 20 homens diferentes. Uhum. E aí, por fim, a gente teve que encerrar o primeiro grupo por causa da pandemia, né? Aí a gente fez, acho que, 5 encontros, acho que foi 4 encontros, que eram encontros quinzenais, e aí a gente teve que encerrar por causa da pandemia. E agora a gente se reúne virtualmente, né? A cada 15 dias tem as nossas reuniões virtuais, aí a gente escolhe um líder do grupo, e aí o Uhum. líder propõe o tema, e a gente troca uma ideia sobre o tema, assim, tem sido bacana, né? Ainda continua entrando gente no grupo, e assim, desde o início aqui do HQS, em Jundiaí, a gente teve assim, uma aceitação muito boa, né? Uhum. Muitas pessoas apoiaram o projeto, né? A gente teve assim, apoio da Comissão da Mulher da OAB, que é Legal. a Andréia, né? Ela achou maravilhoso, quer fazer parcerias aí com a gente. A gente teve apoio da Delegacia da Mulher também, que chamou a gente para desenvolver um projeto junto com eles, para também lidar receber esses agressores, né, que estão Hum. passando por processo judicial. A gente também fez diálogos, né, com grupos feministas, né, para tentar de repente fazer conversas conjuntas sobre temas onde os encontros sobre temas em comum, né, de igualdade de gênero, que a gente pode trabalhar em conjunto. Uhum. E a mídia da cidade também a gente teve uma repercussão muito positiva na mídia, divulgou o nosso trabalho, e graças à mídia muita gente chegou até o nosso grupo, Que legal. e inclusive outros grupos também conheceram a gente, né? Não sei se foi seu caso, Felipe, mas lá naquele grupo que a gente criou tem alguns, acho que tem 2 lá que entraram em contato com a gente por causa das entrevistas que a gente deu. Uhum. Então foi uma experiência assim super positiva, agregou muita coisa positiva, muitos amigos novos, muitas possibilidades aí de parceria. E assim, pena que veio a pandemia, né? Porque se não fosse a pandemia, acho que teria rolado muito mais coisa, né? Uhum. Eu conheci vocês, acho que foi bem ali no momento em que o Hora H eu criei junto com os homens da escola do Samuel, né, a Ecoar, aqui em Valinhos, em que a gente viu o documentário Silêncio dos Homens e aquilo foi um empurrão
porque já tinha ali eu e o Carlão, que está conosco ali no grupo. A gente queria montar um grupo de homens. Na verdade, era um grupo misto para estudar. Ele tinha uma ideia de estudar antroposofia, né, porque é uma escola ligada à escola Waldorf. Então tem toda essa questão. Cara, eu tava lá, não tava muito afim, né, de antroposofia, nada. Eu falei, putz. Aí veio, nessa dúvida, veio o Silêncio dos Homens. Aí eu falei, Carlão, vamos mudar a estratégia? Vamos colocar os homens e vamos ver o que tá aqui dentro, né? O que tá dentro desses homens? Aí ele falou, vamos sim, mas vamos fazer o combinado. Se não der certo, a gente vai fazer a antroposofia. Eu falei, beleza. Eu arrisco. E, cara, de 30 homens que a gente convidou ali no grupo da escola, 20 aceitaram de cara. E na primeira reunião tinham 15. E desses 15, a frequência, ali na primeira reunião a gente definiu uma frequência semanal. A gente ficou até espantado. Nossa, semanal? Será que vai ter gente para fazer semanal? Cara, mas semanalmente, toda terça-feira a gente fez durante uns 8 meses. Paramos ali entre Natal e Ano Novo, né? E o avião passando em Jundiaí, daqui a pouco ele passa aqui em Valinhos. Eu moro perto do aeroporto aqui, não sei se você ouviu o avião. Ah, ouvi. Daqui a pouco ele passa aqui em Valinhos. E aí, depois que a gente criou o grupo e já estava com a frequência, e aí a gente deixou muito livre, né? Diferente de você, que acho que já começou ali com a jornada do herói, né? E os encontros mais estruturados, a gente preferiu fazer um caminho diferente. A gente queria se conhecer além daquele oi, tchau da escola, né? Ah, o Felipe é o pai do Samuel, o Carlos é o pai do Heitor, não sei o quê. Não. Cara, quem é o Felipe? Qual é a história dele? Que história que ele não conta pra ninguém? E aí ali a gente começou a contar as nossas histórias. Então, putz, foi muito rico, né? A gente aprofundou, assim, foi descamando aquela cebola, né? Tirando aquela armadura de cada homem e as conversas, putz, fluíam numa intensidade que era inimaginável. E aí, quando a gente concluiu essa fase de apresentações, que o grupo já estava ali mais consistente, que eu senti a necessidade de ter uma organização, se a gente vai trabalhar com temas e tal. E foi aí que eu comecei a procurar grupos aqui na região. E acho que você estava começando, né? O HQS estava começando a fazer a divulgação do primeiro encontro, que se não me engano foi em final de outubro, começo de novembro. Novembro, começo de novembro. Então, foi bem nessa época, porque a gente começou em setembro, a gente ficou 8 semanas fazendo essas apresentações. Então, foi exatamente 2 meses depois que eu falei, tá, beleza, agora que a gente já se conhece, o que nós vamos fazer juntos? E aí veio a ideia de, deixa eu buscar referências, né? E aí você foi um super parceiro que compartilhou toda essa história e esse caminhar, né, junto com os homens, e me encantou muito. E ontem também eu troquei uma ideia com o Luiz, do Brotherhood, e ele foi uma outra grande referência, né, que já estava há mais tempo ali junto com o Brotherhood. Ele ajudou a criar o Brotherhood aqui em Campinas, né, aqui do lado, mas ele tinha o histórico do Brotherhood Brasil, São Paulo, né? Então, poxa, foi muito bom, muito importante. E como é que você tem visto aí, cara? Como é que você tem visto esse movimento do qual nós fazemos parte? O que você acha, que caminhos que você acha que são possíveis? E como é que você enxerga que o HQS, o GuarH, o Brotherhood podem contribuir ainda mais? Eu, assim, logo nos primeiros encontros, né, eu tive uma percepção, assim, uma percepção local, né, que aqui em Jundiaí tinha uma demanda muito grande de homens querendo falar sobre masculinidade. Muitos homens querendo abrir mão desse modelo de masculinidade tóxica, jogar isso fora e reconstruir uma nova masculinidade. Tanto assim que muita gente começou a procurar. Nos nossos encontros iniciais,
eu tinha que expulsar a galera do salão lá que era emprestado pra gente lá. Falei, galera, vai embora, eu preciso fechar, devolver a chave e tal. E a galera saía e ficava na porta conversando, não queria ir embora. Então, assim, eu vi que tem essa necessidade muito grande. Eu acho que isso é a nível Brasil, né? A nível mundo, né? Uhum. Muitos homens querem sair fora desse negócio do machismo, né? E assim, eu percebo que, né, depois que a gente entrou lá para a rede, né, de masculinidade do Brasil e conversando com outros grupos, eu percebo assim que a tendência é que esses movimentos os grupos de masculinistas se tornem um movimento semelhante ao feminismo, porém, né, no seu espaço de fala, né? Porque Uhum. assim, enquanto o feminismo luta por direitos, né, de igualdade, luta contra a violência e tudo mais, nós não estamos na mesma situação, apesar de que também o machismo acaba influindo muita violência no homem, né? Sim. Nós estamos numa posição de privilégios, né? Então a gente tem que desconstruir o machismo, né? A gente tem que lutar pela igualdade de gêneros no nosso espaço de fala. E Uhum. aí eu vejo que a tendência é que isso se torne um movimento semelhante também, né? E que vá crescendo, os grupos estão se conversando bem, então a ideia é que, acho que assim como o feminismo lá no início, né? Eles começaram também, as pessoas começaram a se encontrar, trocar ideia, trocar experiência, produzir material, né? Produzir livros, né? Filmes e literatura. Hoje você vê no cinema, tem muito filme que está voltado para o feminismo, então Uhum. acho que a tendência é que os homens aconteça a mesma E coisa. por esse E caminho. só que nós, homens, a gente tem assim, uma vantagem, né, nessa jornada aí, que o feminismo lá no início não teve, que é a internet, né, que é essa Uhum. facilidade de você acessar o outro, né? Antigamente as mulheres não tinham isso, lá 50 anos atrás, lá quando começaram isso. A gente tem hoje. Então hoje, para a gente chegar até o ponto que elas chegaram, vai ser muito mais rápido, É, e tem um né? outro ponto importante aproveitando a sua fala, que hoje a gente pode aproveitar desse movimento do feminismo que já vem galgando o seu espaço há anos, né? Então, associar esse trabalho aos movimentos feministas, porque no fundo o feminismo ele surgiu muito em detrimento do sistema patriarcado, né, do sistema do Sim. patriarcado e da violência que nós homens produzimos constantemente contra as mulheres, né? Toda essa desigualdade que você falou, esse cenário de violência, ele só existe porque essa masculinidade foi hegemônica de uma forma negativa. Mas eu acho que a gente precisa também ampliar essa discussão, porque quando você fala que nós somos privilegiados, eu acho que a gente tem que fazer um recorte, né? Porque o homem hétero cis, ele sim está nessa posição de privilégio porque ele está na normalidade, digamos assim. Sim. Mas quando a gente amplia a visão para homens trans, homens gays né, e entra na comunidade LGBT, a gente começa a falar com homens que, tudo bem, tem um recorte de privilégio dentro desse segmento, mas que ainda são homens que abriram mão ao se assumirem, ao fazerem a transição de gênero, eles abriram mão de uma situação de privilégio para viver à margem, né? Então, acho que dialogar também com essas frentes contribui para essa desconstrução tão importante que a gente vê acontecendo. E eu costumo dizer que é um trabalho infinito, né? Eu acho que não é infelizmente, não vai ser na nossa geração, não vai ser na geração dos nossos filhos, mas é um primeiro passo que, pelo que nós estamos vivenciando no Hora H, no HQS, no Rede Brasil e com tantos outros pensadores e estudiosos do tema, que parece que é a consciência que chegou para esse momento, para esse primeiro passo. Então, é um pouco. Infelizmente, nós homens somos as mulheres há 50 anos atrás, né? Estamos no Uhum, início ainda, né? sim, Temos muito que caminhar. E assim, sim. eu achei interessante a sua fala sobre esses recortes, né? Porque assim, o machismo, ele realmente ele tem vários recortes sociais. Então, ele vai afetar todos na sociedade
Só que a intensidade vai ser conforme o recorte que o indivíduo está inserido, né? E, e assim, é realmente, né? Por exemplo, citou do homem negro, o homem negro de periferia, ele sofre muito, mas muito. Uhum, uhum. Talvez, assim, ele pode até ter mais sequelas com machismo do que uma mulher branca que mora na classe média, por exemplo. Sim. Então é muito complicado, assim, o machismo é muito complexo, né? Então, assim, eu acho até complicado ficar comparando, um sofre mais, outro sofre menos. Hum, Eu não me sinto confortável em fazer esse tipo de comparações. Eu sim, acho que sim. ele afeta todos e realmente é importante a gente sempre dialogar com todos, né? Uhum, sim. Tanto que por isso que é importante a gente estar fazendo essas conversas, né, conversando com outros grupos, com os grupos feministas, LGBT, até mesmo para entender, né, essa realidade deles, né, a gente exercer essa empatia, né, Uhum, de se colocar no lugar deles e se questionar, né, como que eu posso apoiar isso? Como que eu posso sim. apoiar o feminismo? Como que eu posso apoiar o racismo? Assim, é muito complexo e a gente está aprendendo muito nesse processo aí, né? Não, tem uma jornada, é uma jornada que você vai vasculhando, né? Por exemplo, eu tenho, né, do meu lugar de fala, homem branco, hétero, casado, etc. Cara, eu comecei a ver coisas, né, recortes que eu não tinha, né? Por exemplo, como eu sempre me olhei, né, não racista. E em algumas lives que eu fiz com uma amiga minha, negra, Kelly Quirino, eu percebi que, cara, eu tenho racismo em mim, inconsciente, mas no meu dia a Uhum. dia ele tá marcado, é uma marcação. Homofobia, mesma coisa. Então, nesse processo, com o passar quando você entra, vou falar de masculinidade. Falar de masculinidade é você desconstruir essa binaridade que nós homens impusemos sobre nós mesmos, né, sobre a sociedade. E quando você falou que você estava buscando, que você queria um grupo para trocar ideia, etc., você chegou a identificar isso com a ajuda de alguma terapia, algum recurso externo, ou brotou em você? Como é que foi esse processo até chegar no HQS? Então, na época, eu até estava fazendo terapia, né, com a minha psicóloga, e ela estava me ajudando também nesses processos que eu estava vivenciando. E assim, mas não foi uma ideia que brotou, até brotou assim das conversas que eu tive com ela, assim, porque eu falava para ela que eu queria fazer alguma coisa a mais, além disso e tal, e ela me incentivou a buscar isso, né? Mas assim, nessa ideia do grupo masculinista, do grupo de homens, eu cheguei assim por conta própria, né? E aí o pessoal, as meninas lá da Rede 50-50 me ajudaram a moldar essa ideia, Ah, né? tá. Então, assim como acontece com esse movimento dos homens, né? Esse movimento dos homens praticamente surgiu graças ao feminismo, né? Porque foi a partir do momento que as mulheres começaram a falar sobre isso que os homens, opa, tem alguma coisa aí que a gente precisa prestar atenção, né? Uhum. E o HPS foi a mesma coisa, né? Surgiu a partir do movimento do grupo feminista aqui da região. Legal. Então, assim, é aquela coisa, sabe? Você vê um vídeo ali, vê um vídeo lá, aí você vai encaixando as coisas na cabeça até chegar nessa ideia, né? É, eu, E eu, acho que com você foi a mesma coisa, não foi? foi, Do Aragá? foi. Esse meu processo ele começa, né? Eu sempre tive o privilégio de ter acesso à terapia. Então, em alguns momentos da minha vida, da minha adolescência, no começo da vida adulta, depois de casado, eu fiz trabalhos terapêuticos, né? Então, eu sempre tive esse apoio. E e sempre foi uma revisão, né? Uma revisão constante, mas que depois que meu filho nasceu, ou minha mulher, né, que eu engravidei junto com a minha esposa, que eu comecei a me questionar como ser humano, que ser humano que eu sou, né? Essa criança que vai chegar, pô, eu sou responsável por uma vida, pela formação dela, pela cognição dela, pelos valores que ela vai trazer. E, Sim. e aí nesse processo que eu comecei
a rever algumas posturas, algumas atitudes. Eu nunca fui também, como você falou no começo, eu nunca fui o macho alfa. Mas depois dessa revisão eu comecei a olhar que às vezes eu me colocava nesse lugar, né? É todos nós, né? inevitável, até para ser aceito pelos outros Sim, homens, né? E é, então eu comecei e aí depois da paternidade, né, na busca pela escola, então que pedagogia, a minha esposa tinha muito claro que Waldorf era uma ótima solução, e aí acho que veio juntou a fome com a vontade de comer depois do documentário, que foi o empurrão, assim, né? Tipo, ó, meu, levanta a bunda da cadeira, junta seus amigos e faz alguma coisa. E eu tenho conversado com o Lucas do projeto Ponto Masculinidades, uhum, e eu fiz um mini curso com ele, inclusive está com inscrições abertas para a segunda turma que vai começar agora no dia 10. Cara, vale muito a pena, que é Construindo Masculinidades. É muito legal, cara, e super acessível, dá para encarar. Com os conteúdos muito bons, e o Lucas é fantástico. E ali me caiu bastante a ficha de como ser mais atuante, né? Porque, querendo ou não, quando eu olho para o meu círculo, né, eu tô dentro da classe ali, da classe que é privilegiado. Então, classe média, então escola particular e tudo mais. Mas como é que... Aí eu comecei a me questionar, como é que eu chego nessa pessoa que não tem esse acesso, né? Como é que eu chego é, por exemplo, não sei se você viu o vídeo de um homem branco morando dentro de um condomínio violentando nossa, lamentável. um motoboy negro que estava trabalhando. Assim, meu, como é que eu faço que esse homem entre em contato ou com o HQS ou com o OH e entre pra gente, né, venha pro grupo, né, e é um homem, eu tô falando, é um homem que tem o seu privilégio, porque ele escancara isso, ele esfrega na cara é Mateus, né, o nome do menino. Que é Matheus Mantolari. Como é que esse homem que tem esse privilégio, né, ele deveria ser obrigação dele entrar em contato conosco e falar, amigão, putz, eu fiz merda, me ajuda porque eu preciso rever alguns conceitos. Isso seria algo É, ótimo. Mas e aquele cara que não tem o acesso, que ele não mora num condomínio, que ele mora à margem da rodovia Anhanguera, que mora lá perto da favela do São Fernando, que, meu, para ele a vida é aquilo lá. Como é que eu chego? Como é que nós chegamos nesse cara? Eu acho que você talvez tenha algumas experiências de voluntariado que possa colocar na mesa até para a gente discutir isso, de como fazer esse movimento. eu acho que assim, é um acesso bem complicado mesmo, né? Eu acho que o melhor, assim, o melhor caminho para chegar até essas pessoas é, de repente, mesmo fazendo um trabalho mesmo estruturado, né? Um trabalho, um projeto social bem estruturado, né? Buscando apoio, parcerias, né? Assim, um projeto grande, né? Porque assim, não tem outra forma de você acessar. Você tem que ir lá, tem que estar lá. E para você estar Uhum, lá na comunidade, você precisa de voluntários, né? Precisa de recursos. Então é muito complicado, assim. uhum, De repente você pode fazer parcerias lá com as igrejas do bairro, com o pessoal lá da comunidade, né? Às vezes tem um clube na comunidade. Buscar essas parcerias para poder acessar essas pessoas. uhum, Mas hoje, na atual situação que a gente está, não estou nem falando por causa da pandemia, né? Porque a uhum, pandemia já veio para escancarar aí as diferenças sociais, né? uhum, Mas a gente já vem já numa falta de investimento no social, né? uhum, Eu venho sim. lá de trás, né? Eu participei de um projeto aqui chamado Rede S, que era uma rede de entidades. Assim, você via a entidade sendo fechada, a entidade porque não tinha recurso, porque não tinha interesse público em estar investindo. Então, assim, eu acho que no tal momento que a gente está, é meio que trabalho de formiguinha mesmo, né? Você enxergar as oportunidades e, tipo, se tem lá, você está falando, por exemplo, né? Por exemplo, você vai bater um papo, não sei se você mora em condomínio, vai bater um papo com o porteiro, por exemplo. Uhum, Começa a falar, ei, ele fala um comentário machista, você, "Ô, ei, cara, viu?
posso bater um papo com você e tal? Esse comentário que você fez aí, será que a gente não poderia ser feito de outra forma? E já vai, e já acessa, de repente, um porteiro que talvez seja dessa região, né? Uhum. Então, é um trabalho muito de formiguinha, Um a né? um. Aí, se tivesse um investimento, né? Se tivesse um interesse público, aí sim seria muito mais fácil acessar essas pessoas, né? Uhum. Mas, infelizmente, né? Não é Aí, prioridade, né? eu sinceramente, eu nem vejo perspectiva para esse governo estar querendo investir em social e nem nada disso. Uhum. Então, a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha mesmo. E Mas você chegou a ter uma conclusão sobre isso? Você vê alguma outra opção? não, ainda não, ainda não. Eu tenho conversado, eu tenho participado bastante com grupos diversos, né, como os que trabalham com masculinidades negras, masculinidades dentro da comunidade LGBTQIA+, mas assim, estabelecendo pontes para começar o diálogo, né? Então, para acolher, para ouvi-los, para entender também desse universo, né? De como é ser homem performando a masculinidade de um outro jeito, né? Não binária, mas ainda não tem um desenho de como isso pode ser feito. Aqui em Valinhos eu não tenho, eu não tenho acesso pelo desconhecimento. Eu precisaria investigar como chegar na prefeitura ali, por qual meio. Eu fiz dentro do Hora H, a gente levou um ator que fez uma peça, um monólogo que é o Relatos de um Homem Só. Não sei se você já chegou a ver. Como que é o nome dele? O Gabriel Taco. Gabriel, ele entrou em contato com a gente ia trazer aqui para Jundiaí, mas aí veio a pandemia. Aí veio o coronavírus. Não, então, a gente levou ele no Grupo Hora H em final de janeiro. Então foi um pouquinho antes da pandemia, né? Foi uns 2 meses antes. E foi muito bom. E ali a gente deu acesso, né? Abriu as nossas portas, foi uma sessão mista, homens e mulheres. E o legal é que o monólogo tem 50 minutos e depois do monólogo ele abre uma roda para falarmos Sim, sobre isso. E a é. vice-prefeita de Valinhos, se não me engano, estava lá. Então ela pelo menos teve o contato com o grupo, viu o espaço onde a gente está, Ah, viu um beleza. pouco do trabalho que a gente faz, mas o grupo ainda é muito reflexivo, né? Eu não sei se o HQS tem uma linha terapêutica. O Hora H, ele é muito reflexivo. É para despertar consciência para uma mudança de atitude no seu pequeno entorno ali, na sua casa, né? Se os homens são casados, as suas esposas já começam a perceber uma mudança nas falas, né? Uma responsabilização mais intensiva sobre algumas tarefas domésticas. Então, o grupo tá produzindo esse tipo de resultado no ambiente micro, que a soma dos micros, a ideia é mudar a sociedade. Mas eu vejo que talvez ter uma frente, né, que seja aqui um desdobramento do Hora H numa frente social, talvez o impacto seja mais direto ali, né, onde talvez o bicho esteja pegando, né. Eu acho que é bem por aí mesmo, viu? Porque assim, sobre os grupos, né? Acho que todos os grupos eles são reflexivos, né? Uhum, Pelo menos o HTS ele é reflexivo também. E assim, eu acho que o fato da gente já iniciar um trabalho, né, e já estar nesse processo, acaba indiretamente influenciando muitas pessoas, né? uhum, Eu vejo isso como o efeito de onda no lago, né? Você taca lá uma pedrinha pequena e a onda vai se aumentando uhum, lago e corre pelo lago adiante. Então, às vezes, um exemplo que a gente dá, um post que a gente faz, ou mesmo essa live, pode fazer com que outras pessoas, né, reflitam sobre a masculinidade, levem essas conversas para suas casas, ou até queiram, de repente, iniciar um grupo. Então, de qualquer forma, eu acho que a gente já está fazendo já é positivo, já uhum, vai alcançar muitas pessoas. Então, assim, acho que a gente tem que ter, né, esse desejo, sim, de ampliar, né, de até mesmo para poder acessar mais pessoas, inclusive a internet ajuda muito nesse sentido. uhum.
infelizmente não ajuda aquelas pessoas que não têm condições de ter o acesso da internet, mas eu, assim, para acessar essas pessoas, eu não vejo outra forma a não ser por via de parcerias com o poder com o público poder ou com público. entidades lá do bairro, porque é um acesso bem complicado, né? Tem Uhum. comunidades que, de repente, você nem pode chegar lá chegando, né? Você tem que ter Sim, sim, apresentado, né? Você tem que ter inserido lá dentro para alguém de lá, né? sim, sim. É bem complicado. Isso é uma realidade, né? Infelizmente é uma realidade. E e que referências que você tem, de que referências que vocês têm bebido, onde o HQS se alimenta para levar as reflexões, como é que tem sido aí as conversas online? Então, a gente lá no grupo, né? Temos alguns psicólogos no grupo, né? Que dão um apoio legal, né? O Paulo, que é o voluntário lá, que o cara, ele fez muito pelo grupo, assim, né? Ele estava se formando em psicologia, acho que já se formou, e aí ele contribuiu muito com essa bagagem dele, né? Do conhecimento técnico mesmo, né? Ele Uhum, que conduzia as reuniões, preparava as dinâmicas e tal. Só que assim, as nossas maiores referências mesmo são o Papo de Homem, né? O Silêncio dos Homens, assim, serviu de muito de referência, de incentivo, uhum, de ponto reflexiva. E o Papo de Homem, assim, durante o processo de construção do grupo, né, a Laura, a Laura da Rede 5050 que estava me ajudando na construção do grupo, ela mandava muito material para ler. Eu até tive tanto material dela que eu nem li, assim. Eu estava uhum. assim, bastante, eu estava num processo também de profissional, de me adequar, né, eu vim do setor privado para trabalhar como autônomo, né, regime CLT, eu estava nessa fase de adaptação, então Transição. muita coisa que ela montou eu nem li. Mas assim, as fontes mesmo foram o Papo de Homem e assim, esses outros grupos, né, que a gente vai acompanhando no Instagram, né, Uhum, tem vários, no início do Instagram, né? Praticamente eu que mexo no Instagram, eu fui seguindo alguns grupos, assistindo alguns vídeos, algumas lives. Então você pega lá um pouquinho de lá, um pouquinho de cá e vai trazendo isso para o grupo. uhum. Hoje os nossos encontros assim, estão bem livres, assim, né? Estão bem livres. Então o pessoal vai lá, propõe um tema, né? O Tema. líder, né? A gente sorteia o líder lá, né? E aí o líder propõe o tema e depois a gente bate um papo sobre isso, né? Então não tem nenhuma pegada assim, Estruturada, terapêutica, nem, estruturada nem nem nada. terapêutica. O pessoal fica fazendo provocação e tal, né? Ontem mesmo Uhum, rolou uma reunião, a gente falou sobre flerte e atração sexual dentro do machismo estruturado, né? E hum, aí um provocando o outro e tal, com perguntas, dúvidas, e estamos nessa pegada, né? Eu acho que muitos grupos funcionam desse jeito também. Pelo que você falou, o H também funciona mais ou menos assim, né? sim, sim. A gente fez ali como eu falei, umas 8 semanas de conhecimento e se reconhecer no grupo, né? Então isso foi bem importante para a formação ali da solidez da nossa identidade. E aí depois a gente começou a inserir temas. Aí a gente às vezes leva, por exemplo, eu levei muito legal que fica de ideia aí para você. Ela até tá aqui, a Dani Rafael, a Dani.jrafael. Oi Dani, tudo bem? Eu convidei a Dani para ela fala sobre CNV, comunicação não violenta. Muito bom. Meu, foi fantástico conhecer a Dani. Peguei o telefone, o grupo de WhatsApp do CNV 123, Empatia 123 Campinas, acho, o grupo. Ô Dani, põe aqui o grupo que eu não tô lembrando. Eu entrei no grupo, me apresentei, falei, ó, tenho aqui, sou o Requião, tenho um grupo de homens em Vinhedo e me interessei pelo tema. E levei ela, junto com a Flávia, uma parceira dela, para apresentar a CNV para o grupo, porque a comunicação não violenta acaba sendo uma ótima ferramenta nesse processo, né, de criação de diálogos e de escuta, né, de escuta empática com outros homens, né. Ah, sensacional. E Sensacional. foi muito bom. A gente fez também rodadas assim, preparava, fulano quer levar um vídeo sobre pai. Então ele prepara, levava o vídeo e a gente terminava o vídeo e discutia, encerrava com uma música.
levei também eu tento buscar, né, enquanto a gente se reunia ali, eu tento buscar não só a fala como mecanismo de expressão, porque querendo ou não a gente pensa para falar, né, e nós homens vivemos muito no mental. E eu tenho buscado, estava buscando muito a gente expressar de maneira mais livre, né, de maneira mais Sim. artística. Então levar vídeo, levar música, levar alguma forma. Aí quando propus algumas dinâmicas antes de começar o grupo, de aquecimento, de espelhamento, e a CNV veio com uma super encaixe, e isso ajudou muito, ajudou demais. O que também ajudou, que foi bem interessante, a gente até foi uma proposta minha, eu levei uma focalizadora de dança circular. E a Nossa, gente, nossa, e foi fantástico. Toda última terça-feira do mês, a gente dançava em roda, então fazia 1 hora de danças circulares, porque a dança circular ela promove essa consciência corporal, esse ritmo, e ali do grupo forma-se um campo mágico. E as pessoas começaram, e os homens começaram a curtir mesmo a dança de maneira bem orgânica. Então foi muito interessante. E uma outra vivência muito legal que eu levei lá na escola, né, onde a maioria dos homens tem os filhos matriculados, tem um cara que toca violão assim, fantástico. Tem um grupo, putz, o Renato. E a gente convidei ele para fazer parte do grupo e falei, cara, se você puder, vai lá e a primeira vez que você for, você leva seu violão, você toca uma peça pra gente. E ele tocou 15 minutos e a reflexão foi, apagamos as luzes, fechamos os olhos e admiramos aquela voz com o nosso corpo inteiro, cara. Totalmente presente bacana. nessa expressão artística. E a gente sempre começa o Sensacional. grupo com uma meditação. Então a meditação também tem sido uma prática e no início, né? Bem no início, cara, todo mundo sentou, todo mundo aí, vamos começar. Apaga a luz, bota uma meditação guiada para aquietar a mente e todo mundo aterrizar na mesma sintonia. Tem uma pergunta aqui, Fernando, você quer falar, quer complementar alguma coisa? Não, eu só ia falar que assim, eu achei muito legal que vocês fazem, porque assim, precisa ter esse quebra-gelo, né? A gente usou também de dinâmicas a gente trouxe também convidados. Assim, dá uma oxigenada no grupo, né? Não Uhum, fica só tempo nas reuniões. Cara, parabéns, sim. sensacional. Mas pode falar a pergunta aí. A pergunta aqui, ó. Aqui, ó, a Dani falou, ó, @cnv.empatia123. Ó, Dani, o Fernando vai entrar em contato aí contigo para você levar a CNV lá para Jundiaí. Vai Vamos ser muito conversar. bom. Vai ser muito bom. E aqui a Laís perguntou, como os grupos auxiliaram no combate ao machismo nos meios que vocês já frequentavam, sejam rodas de amigo, trabalho, grupos de família? Você tem algum Tá. exemplo, ou mesmo o seu pessoal? Assim, eu posso falar por experiência própria, assim, o pessoal, eles dão alguns feedbacks lá no grupo e tal, de algumas situações que eles reveram no dia a dia, assim, mas assim, eu prefiro falar por conta própria, né, das minhas Uhum, experiências. sim. Eu, assim, no meu dia a dia, nossa, eu estou sempre revendo as minhas atitudes. Sempre. É um trabalho, assim, de autoavaliação constante, né? E acabei mudando muitas atitudes minhas que eu tinha com relação à minha esposa, meus filhos, né? Muitos comportamentos. Às vezes eu pegava meu filho brincando de boneca, eu ficava constrangido. Parei de Uhum. fazer isso. Aí ele lá, continua brincando aí, depois a gente conversa. Então, parei de fazer isso. Mas assim, além do dia a dia, uma coisa que eu percebi é que teve algumas reuniões que a gente participou que eu percebi erros que eu cometi lá no passado. E assim, Uhum. erros tão graves que assim que me veio uma culpa, um peso na consciência tão grande que eu cheguei até a chorar. Caramba. Então, é muito forte, assim, esse trabalho de desconstrução é muito forte. E ele não é um trabalho assim que não é uma subida, né? Ah, iniciei a desconstrução, agora vou subir rumo
ao macho desconstruído. Não é assim que funciona, né? A gente revê alguma atitude, aí no dia seguinte pisa na bola de novo, e aí se culpa, se autoavalia, e Uhum. depois reflete, muda, assim, é muito irregular nessa autodesconstrução, né? Pelo menos Sim, é a percepção que eu tenho, né? Mas, assim, é importante, acho que o caminho fundamental é a autoavaliação, né? Você sempre está se questionando, né? O que sim, que eu estou fazendo de errado? constantemente. Baseado no que eu aprendi nos grupos, né? O que que eu estou fazendo de errado? O que que eu posso mudar? Né? Uhum. Eu acho que Pelo menos comigo foi isso. E com acho que vocês não, aí, como que foi? da mesma forma, muitos homens ali depois das primeiras reuniões, só o simples fato de falar sobre a sua história e aí antes de entrar nos temas, voltava na semana seguinte com uma outra configuração familiar, assim, já falando que só o fato de estar num grupo de homens dispostos a rever os seus conceitos de masculinidades já abriram caminhos dentro das suas casas com suas companheiras, com seus companheiros, com seus filhos. E isso me deixou muito feliz, né? Falei, poxa, o resultado tá ali no imediato, dentro da casa do cara, né? Tá tornando talvez aquela armadura menos dura e mais acessível, né? Para quem convive com aquela pessoa. Então eu também, falando por mim, eu constantemente, né? Eu vejo muitas coisas que eu tinha como coisas de menino e tendo um filho menino, putz, hoje eu já nem ligo. Cara, o Samuel já ganhou já ganhou boneca, vai na casa dos amiguinhos, ia na casa dos amiguinhos antes da pandemia, brincava de boneca com Uhum. as meninas. E hoje eu admiro isso, hoje eu incentivo isso, né? Sim, sim. Ele gosta de brincar de carrinho e ele gosta de brincar de boneca, não tem problema nenhum. É. Gosta de brincar de cozinha e hoje ele ajuda, né? Ele vê o pai dele lavando a louça, vê o pai dele fazendo um almoço, arrumando a mesa, cuidando da casa e ele ajuda, ele tem o senso de responsabilidade e o senso de que isso não é coisa de mulher, isso é coisa de quem mora aqui, né? Então eu vejo como uma forma de mudança, né, e consciente, né, outros benefícios também com a minha esposa, né, direto, uma relação com ela que muitas vezes ela me aponta, né, ela fala, não, olha, essa frase foi machista. E aí eu paro, É, penso, puta, como eu sou um bosta, né? Puta, tô em desconstrução e continuo caindo no mesmo erro. Mas que bom que eu tenho alguém aqui, parceira, que ao invés de me abandonar, né, e me deixar a bel prazer, não. Olha, aqui, se é isso que você está querendo corrigir, mudar, transformar, conta comigo para te espelhar isso, né, para mostrar. Então isso tem sido muito bom. Cara, eu acho que a o gente já casamento dá essa liberdade, né? casamento assim, o homem tem que se abrir para isso, né, e sair daquela Sim, posição de não, eu sou o dono da casa, eu sou o homem da com casa, autoridade. a autoridade máxima, né, não. Cara, a gente está caminhando aqui para os minutos finais, diferente da live de ontem que o Instagram Mas já, cortou. Eu queria que você caramba, já. falasse. Pois é, o papo é muito rápido. Então, eu queria que você se despedisse, fizesse aí sua fala final e vamos para o sábado à noite, né? Todo mundo espera alguma coisa. Bom, eu queria agradecer então, né, a presença de todos que acompanharam aí, agradecer, Felipe, Carlos, que esteve convidado. Tamo junto aí, sou um amigo parceiro, espero ter mais conversas como essa aí. E, cara, não vejo a hora da gente poder se conhecer pessoalmente, tomar uma, né, bater um papo sobre masculinidade, entre outras coisas. E vamos torcer para que seja logo isso, né? Quem sabe no ano que vem aí, né? Lá no grupo a gente fazia uns happy hour, né? A gente fez acho que 2 ou 3, não me lembro. Opa, Mas a ideia é fazer mais, a gente pode, né, combinar, fazer entre os grupos, de repente um almoço no domingo. Cara, legal, eu não vejo a hora, cara. muito bom. Gratidão por tudo, pela parceria de sempre, né? Sempre trocando ideia, né? Sempre trocando experiência. E acho que é assim que a gente vai unidos, né? Unidos a gente tem muito mais força. Sim. Aqui, para mim também, a gratidão é recíproca. Eu sou muito grato por ter encontrado o HQS, você, o William está aqui também, estou vendo que ele está
participou, falou que quer levar meditação lá para Fernando. o HQS. O William tem um trabalho Fernando. muito, muito bacana nas redes sociais também. E, cara, gratidão, gratidão pelas trocas, pelas ideias. Tem muitas coisas que ainda estão engavetadas, que surgiram no último hora H, que a gente juntou vários grupos, né, junto com o Guilherme Valadares, e que estão engavetadas, mas que a gente vai colocar para rodar. Vamos tirar E da gaveta. vamos tirar da gaveta. Gratidão, tamo junto, é um prazerzaço. Vamos esperar esse coronavírus aí desaparecer da nossa vida para a gente sentar numa roda, fazer o que a gente quiser fazer e celebrar esse movimento do qual nós dois fazemos parte, com tantos outros homens aí engajados nessa causa. Obrigado, Fernandão. Boa noite para você, um bom domingo, boa semana, feliz Dia dos Pais para você, tudo de bom. Dos Que pais. todos os pais aqui presentes também, que sejam muito, muito comemorado esse dia, junto com seus filhos, com suas famílias, e a gente fica por aqui. Valeu, Fernando. Falou. Valeu, Gratidão. um abraço. Obrigado. Abraço. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Foi um papo gostoso com o Fernando. Como eu falei, é muito bom estar fazendo esse trabalho e ter muito boas pessoas e grupos no entorno trazendo conteúdo, fazendo provocações. E o Fernando um grande parceiro junto com toda a equipe aí, todos os homens do HQS, que no fundo somos homens, né? Somos seres humanos em busca de felicidade. Né? Ontem na conversa com o Luiz, hoje a gente acabou não falando, mas o que a gente vislumbra como facilitadores de grupos ou quem está à frente da liderança é que esses grupos de homens sejam temporários, que seja um trabalho temporário, que daqui a uns anos, se Deus quiser, não precise mais desse trabalho, porque o diálogo já esteja estabelecido, porque os homens já estão conscientes do seu papel no mundo e da importância da nossa atuação diante da sociedade, longe de qualquer preconceito, longe do racismo, longe da homofobia, longe das questões que geram violência. Então a ideia é a gente seguir essa trilha, continuando esse trabalho de formiguinha, como o Fernando falou, para que um dia, quiçá, a gente tenha uma sociedade melhor. Então, muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui. É um prazer trazer esse debate para dentro da minha rede. Amanhã eu tenho um papo muito interessante, fui convidado pelo Renato Morelli, do @papo de machona, para falar sobre o Dia dos Pais. Então vai ser um bate-papo muito legal amanhã, às 8 da noite, aqui no Requião Felipe ou no @papo de machona. E na segunda-feira, esse fim de semana vai ser 4 lives seguidas. Eu vou conversar com o professor Lucas, do @projeto.masculinidades. Uma grande autoridade aí no campo acadêmico, do estudo das masculinidades plurais, e com quem eu tenho aprendido muito, me apoiado bastante. E ele também tem um trabalho muito bonito com o @homens.essenciais. E vale a pena conferir o trabalho deles lá. Então é isso, fico por aqui. Um ótimo Dia dos Pais para todos. Fiquem bem, cuidem de suas famílias e uma ótima semana para todos. Um grande abraço. Valeu!